Os capítulos 93 e 94 desse mês de Shumatsu no Valkyrie podem não ter mostrado o final da 10ª rodada de Okita vs Sanoo que todos nós queremos ver, mas revelaram um potencial oculto do Okita de uma forma que vocês não têm ideia. Eu até ouso dizer que isso poderia colocá-lo facilmente no top 5 humanos mais fortes do mangá inteiro. Mas se você não acredita em mim, vamos fazer uma aposta. Se eu conseguir te provar o contrário até o final do vídeo, você se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá. O começo do capítulo, além de ter uma arte que chega a níveis divinos, nesses dois, na minha opinião, ele foi mais focado na Valkyrie do Okita e a aparição dela, inclusive com mais algumas informações sobre a própria, porque aqui diz que os caprichos do Okita também são os desejos dela, e que ela é a Valkyria que acompanha as almas dos espadachins. Então, seguindo essa lógica, foi ela também quem acompanhou o Sasaki Kojiro no pós-vida, o Miyamoto Musashi e todos os outros mestres espadachins que nós vimos lá no passado de Sasaki, se a gente for pensar desse jeito. E o nome dela também tem um significado que fez muito mais sentido com o capítulo do que a tradução que nós tínhamos no momento dos spoilers, que era a Hora da Espada. E o significado mais correto que temos agora é a Espada do Tempo, mencionando também que a habilidade da Skalmold, a irmã Valkyria, é meio que reunir possibilidades, por assim dizer, onde ela junta o passado, da experiência do Okita como espadachim, e todo o seu conhecimento junto do futuro. Um futuro especificamente onde ele poderia ter se tornado um espadachim ainda mais poderoso se ele não tivesse a tuberculose. Então ela meio que consegue trazer o verdadeiro potencial do corpo do Okita se ele fosse saudável desde o início, tivesse criado aquilo tudo que ele planejou antes de ficar doente, para que ele consiga lutar com todas as suas forças. Mencionando também que agora o Okita tem o corpo perfeito para um espadachim. E também acontece que a teoria de muitos fãs estava correta sobre a Valkyria, de que o Okita só está vivo nesse momento da batalha por conta da Valkyria estar com ele. Porque nesse capítulo diz que mesmo se o Okita perder ou ganhar, a Brunhilde diz que isso é o que eles chamam de a última luta de um espadachim. E isso se deve pelo fato do Okita ter se juntado completamente com o Onigo, que é que eles descrevem como criança-demônio. E o poder que resiste dentro do corpo dele está queimando constantemente até consumi-lo completamente. E é um poder no qual ele normalmente não poderia suportar. E que há muito tempo o corpo do Okita já está se rompendo toda hora, quanto mais ele continua usando a sua habilidade. Respondendo então que é graças ao poder da Valkyria que ele está aguentando todo esse poder dentro do corpo perfeito dele e continuar lutando livremente. E até diz que ele está preparado para dar tudo o que ele tem nessa batalha e todo o poder em sua espada. E algo que eu gostaria de mencionar, antes de continuar aqui, é que a Valkyria do Okita é lindíssima. Mais que ela é a cara estampada do Tesla, mas com olhos de gatinho, se vocês perceberem bem. Provavelmente uma referência à forma da criança demônio do Okita. Mas sinceramente, esse primeiro capítulo 93 é incrível principalmente por conta do que vocês vão ver agora, mais pra metade e o final do capítulo. Porque quando o Okita vai atacar o Sanoo, ele começa a ficar cada vez mais rápido do que estava antes. Inclusive, quando o Sanoo pensava ter cortado o Okita em um contra-ataque que ele fez, era apenas uma imagem residual que foi deixada por ele. E o Okita já estava há muito tempo atrás do Sanoo, atacando com outras técnicas que não haviam sido usadas até o momento. E essa cena me lembrou perfeitamente lá na Batalha do Buda, quando ele ia ser derrotado e o Rajun cortou a cabeça dele na imagem residual do Buda, assim como o Sanoo acabou de fazer também com o Okita no meio dessa batalha, só provando a velocidade que ele tem agora. E o Susanoo continua errando os ataques
enquanto Okita continua usando seus golpes, como se ele fosse rápido demais para conseguir acertar com seus contra-ataques, não conseguindo fazer mais nada além de se defender. E o próprio Susanoo falou que essa velocidade de movimentos não estão mais nem no nível terreno de rapidez, por assim dizer. Ou seja, algo que já está começando a superar o nível humano dos limites, e nem dando nem mesmo chance para o Susanoo pensar em uma forma de contra-ataque. Depois disso, vem uma das cenas mais lindas, se duvidar, dessa rodada inteirinha, que me lembra muito a batalha de Adão versus Zeus, com essa cena do Okita atacando constantemente, o Susanoo encurralado no canto da arena praticamente, com vários ataques e vários movimentos. Eu achei maravilhoso. E o próprio Randall menciona que o Susanoo só está sobrevivendo a esses ataques graças à sua Shinra Yaoyorozu, que é aquela posição cheia de posições que foi mostrada há muitos capítulos atrás, e dele conseguir usar todas essas formas. E o Hermes até menciona também algo muito interessante, de que essa técnica que está salvando o Susanoo, o Shinra Yaoyorozu do Susanoo, esteve evoluindo constantemente durante a batalha. Então a lógica é que o Okita também está superando essa mesma evolução exatamente no momento em que eles estavam conversando. E o Zeus também fala que aquela série de técnicas e de movimentos que o Okita estava fazendo na luta já superaram há muito tempo os limites humanos. E isso parece que até deixou ele bem animado. E o Kondo, observando a batalha, menciona que fazer essa série de ataques no estilo Tennin Rishin deveria ser letal. Ou de uma forma mais direta, um ataque da espada deveria ser letal para seu inimigo. E que não fazia sentido que o corpo do Okita pudesse ser capaz de suportar esses ataques consecutivos tanto tempo. Como se estivesse falando que cada ataque daqueles contra o Susanoo pode ser letal, mas que também ele não entende como que o Okita estava usando esses movimentos que eles nunca viram antes, e também ele nunca ensinou para o Okita direito. E o único que estava entendendo toda a situação e o que o Okita estava fazendo na batalha era um garotinho que se chamava Ichimatsu. Ele estava com vários papéis também, carregando ali na arena, e isso vai ser bem importante já já. E esse garotinho morava na casa onde o Okita passou os seus últimos momentos. E é dito que o Okita, mesmo sem conseguir brandir a espada, ele não havia abandonado a espada. E o que ele estava fazendo ali com aqueles mesmos papéis que a criança estava segurando hoje em dia era uma reforma da corrente Tennin Rishin, juntando mais de 80 posturas diferentes de ataque e de batalha, criando uma nova técnica de ataques consecutivos conectados, dizendo ser uma maneira de derrotar um grande número de inimigos no campo de batalha, e que ele inventou isso enquanto estava muito doente. E por causa desse pequeno detalhe, ele acabou imaginando algo que ia muito além da realidade dele, pois os movimentos superavam qualquer capacidade humana. Porém, mais do que isso, o capítulo também menciona que a espada do Kitasoji, agora que ele está usando no meio da rodada, já supera a lógica humana, já que ele está usando essas técnicas que ele criou, subindo até o ponto mais alto nos céus, de acordo com a história. E o nome dessa técnica era Tennin Rishin Ryu, Milano Negro, que mais uma vez voará aos céus. E eu só deixei esse Milano normal porque a tradução que eu consegui desse capítulo significa pipa, mas eu tenho quase certeza que era para ser um tipo de pássaro que eu não conheço. E por mera coincidência, essa pose que o Okita faz no final do capítulo é praticamente a mesma que o Susanoo fazia antigamente, quando ele colocava a mão na frente do ataque, mas eu acredito que isso deve ter sido apenas uma coincidência. Mas foi uma referência muito bem colocada. E quando o nome dessa nova técnica é revelado, o único que reconhece mais ou menos a origem desse nome é o Kondo, falando que o pai adotivo dele usava essas palavras no passarinho
que é o novo nome da técnica, como um selo do principal ideal do estilo Tennin Risshin, significando que toda criação segue a ordem natural das coisas e representa uma maneira de desfrutar a liberdade sem limites. E no spoiler, eu achava que isso significava que o Kondo tinha feito esse poema pro Okita, mas acabou que era o pai adotivo do Kondo mesmo. E o Kondo também menciona que o Okita chegou ao nível mais profundo do estilo, e que ninguém além dele havia chegado até esse estado mental. E depois dessa pequena explicação, voltamos para aquela mesma situação do Susanoo encurralado, e ele diz que não consegue nem mesmo respirar entre cada ataque, como se estivesse sendo empurrado por uma grande avalanche. E isso só deixou o Susanoo mais animado, porque ele gosta do Okita ser forte, falando que ele era o melhor de todos mais uma vez. Porém, pelo menos, o elogio dessa vez no capítulo não fez o Okita parar de atacar ou algo parecido. Fez, na verdade, ele ficar mais forte ainda, falando que o Susanoo guiou ele até o seu próprio topo e agradece ele por isso, avançando então para fazer mais um ataque muitíssimo importante e que todos pensavam ser a estocada de 3 passos, mas na verdade é algo muito maior. E durante esse ataque de 3 partes que o Okita estava fazendo, além de ter uma arte muito bonita de se ver durante a leitura, tem algo que o narrador diz sobre esse ataque do Okita e de que ele liberava no final dos golpes contínuos que ele mesmo criou. E tem mais, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa frase. O narrador diz também que ele supera a velocidade nos deuses, nos humanos e atravessa os limites dos humanos e deuses. E é esse momento que eu mencionei no começo desse vídeo e na nossa pequena aposta, de que o Okita agora é confirmado que tem uma velocidade, segundo o mangá, que supera os deuses e humanos, sem mencionar algum personagem específico como Susanoo. E eu acredito que essa menção aqui coloca o Okita pelo menos no top 5 humanos mais fortes, ou um rank bem alto no geral dos personagens, já que o Shumatsu em si considera bastante falas do próprio mangá para poder definir a força de um personagem. Mas se isso ainda não for o suficiente para te convencer, a próxima cena do mangá vai, porque com o terceiro ataque consecutivo do Okita, com aquela técnica que ele estava usando, ele conseguiu destroçar em diversos pedacinhos aquela espada que era perfeita do Susanoo e combina as habilidades de deuses e humanos, quebrando uma arma divina com o seu novo ataque, que acaba juntando o Okita numa certa categoria de personagens, que alguns seres foram capazes de destruir armas divinas, como Kenshi Huang, Sasaki Kojiro e Rajun, apesar de estar morto. Então agora o Okita se junta a esse meio, porque sinceramente, quem imaginava que o Okita era fraco, com certeza engoliu suas próprias palavras depois desse capítulo. E com isso, finalmente, o Susanoo pelo menos foi um pouco mais ferido, apesar de não parecer um golpe assim tão grave, já que ele permaneceu de pé. Porém, as pessoas que estavam assistindo pensaram que a vitória do Okita já estava garantida, considerando que a maioria dos deuses, quando tem uma arma, luta somente com essa arma. Mas na verdade, naquele momento que o Susanoo estava todo ensanguentado, ele se lembrou do Okita, que mesmo sem uma espada, ele não desistiu da espada, meio que o estilo de luta da espada, provando que o Susanoo é um verdadeiro stalker, vendo a vida do Okita como se fosse uma novela. Mas então de repente, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, o Susanoo só menciona que ele chegou ao topo de sua própria espada, uma espada sem igual, que não precisa de nada, uma espada que nem é equipada ou criada. E ele usa essa espada invisível, feita da imaginação esquizofrênica dele, para acertar o Okita. E isso, de alguma maneira, quebra o braço e a perna esquerda do próprio Okita, só lascando ainda mais meu pequeno menino demônio. E a única explicação no capítulo que eles deram para essa espada esquizofrênica é de que isso era um milagre daquele que continuou amando a espada. Então, para mim, isso é a mesma coisa de nada. Uma explicação muito ruim
por um poder que eles colocaram agora quase no final da rodada. E se sinceramente, o Sanoo ganhar depois disso, eu juro que coloco no título do próximo vídeo sobre o capítulo que ele é o verdadeiro favorito do autor, porque não tem como. E por falar em próximo capítulo, a última página daqui fala que o momento da conclusão se aproxima. Mas de novo, infelizmente, nada confirmado se vai ter o final da luta ou não. Mas dadas as circunstâncias que estamos vendo agora, Luokita já tá todo ferrado, o Sanoo já no limite da esquizofrenia, e eu não acho que nenhum personagem tem mais algum poder novo ou potencial para mostrar, é quase certeza que a batalha vai acabar no mês que vem e deixaria no sentido bem completo, na minha opinião. Mas apesar desse final do capítulo 94 ser meio confuso, eu acredito que esses 2 capítulos renderam muito para Okita se tornar um personagem muito maior do que muitos da fandom imaginavam, com diversas técnicas diferentes, uma Valkyria tão maravilhosa quanto ele mesmo e com potencial para se tornar um personagem muito forte até o final dessa luta. Mas eu também quero saber agora, nessa reta final, se você ainda tem a mesma opinião do começo ou se mudou de lado mais pro final, colocando o Sanoo contra o Okita. Então deixe embaixo nos comentários qual sua torcida agora e qual era a sua torcida antes. Se você mudou, eu espero ver vocês nos próximos vídeos.